entrar na sua fé. Respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Já está fazendo matemática, Filipe, né? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Isso daí já veio já com informação. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí Jesus volta, vamos ver esse daqui, acho que vai. Aí ele pega e fala assim: mas isso que é para tanta gente? Não tem fé também. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Esse assentar-se é diferente, né? A palavra ali, eucaristeu, que significa sentar à mesa, espera que ela venha comida. Tá? Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu. Tendo dado graças, distribuiu entre eles. É nisso aqui que a gente vai ficar hoje. Tendo dado graças, distribuímos entre eles. E também, igualmente, os peixes, quando queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhi os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Meu Deus do céu! Não basta, não era só multiplicar. Jesus multiplicou, mas ainda sobrou 12 cestos. Só tinha 5 pães e 2 peixes. Mais de 5.000 pessoas comeram, não é isso? Mais de 5.000, era 5.000, parece só homens, né? E aí, mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então tinha muito mais crianças, muito mais mulheres. Imagina quantas pessoas tinha aí. Comeu todo mundo, sobrou 12 cestos. Quantos discípulos que Jesus tinha? 12. Sobrou um cesto para cada um. Por quê? Porque eles serviram. Então, deixa eu te falar uma coisa: sirva o Senhor na alma dele, porque Ele nunca vai deixar na mão. Na hora que você precisar, Ele vai dar o sustento para você. Amém? Amém. Bom, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. E eu peço para que o Senhor fale aos nossos corações também. Ajuda, Senhor. Nós temos fé para multiplicar. Que haja fé, Senhor Deus, em nossos corações, que nós possamos multiplicar, Senhor Deus, aquilo que é necessário. Tudo na nossa vida, Senhor Deus, seja de acordo com a Tua vontade. Eu peço agora para que o Senhor nos dê revelação, sabedoria, para nós entendermos a Tua palavra, para a gente entender a Tua voz, aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Em nome de Jesus eu declaro. Amém. Amém. Bom, nas últimas vezes então que eu preguei, a gente está analisando então aí o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. E não esquece, engraçado, quando eu preguei, não vou falar isso não, tá? 5 pães e 2 peixes. Era no dia da eleição, não foi por querer não, viu? Que eu preguei sobre 5 pães e 2 peixes. Você lembra disso? Então tá, né? Não foi por querer. Quem tem ouvidos, ouça, e quem entenda, guarde. Talvez alguns irmãos não estão entendendo nada. O que é isso? Bom, só quem estava aqui no dia vai saber. Né? Bom, vamos lá. A gente viu então essa questão desse milagre. E existe aqui dentro desse contexto princípios que a gente acredita. Jesus não fez aquele milagre do nada. Aquele milagre ele foi acontecendo. Não foi um milagre assim. Jesus pegou, orou pelos pães e de repente quando olharam assim tinha um monte de pão e começou a sair pão de todo lugar. Não foi assim.
A gente vai ver na Bíblia que não foi desse jeito. Mas a gente encontra que Jesus, ele tinha uma fé para multiplicar. E a fé que Jesus estava usando não era uma fé de um outro lugar, era uma fé humana, uma fé espiritual, uma fé de que ele sabia de que Deus estava para fazer alguma coisa. Então Jesus, ele tem aqui uma fé inabalável, porque ele sabe que Deus está para operar um milagre. Ele experimentou Filipe por quê? Porque ele bem sabia que estava para fazer alguma coisa, ele tinha algo para fazer. Como que Jesus sabia desse milagre? Porque a gente gosta de saber das coisas, não gosta? A Bíblia fala que Deus, ele esconde as coisas dos grandes, mas revela para os pequeninos. Então, humildade é uma coisa essencial para a gente entender o que Deus está falando. É algo que a gente tem que desenvolver como cristão. A gente tem que desenvolver humildade. Jesus, ele não somente tinha humildade, mas Jesus, ele se santificava. Então, por que ele ouvia a voz de Deus? Porque ele estava aqui igual a gente. Se desse um beliscão em Jesus, Jesus já sentia, ele estava lá, né? Ele sentia a dor, ele sentia tudo. Se Jesus ficasse doente, ele ia sentir a doença, tudo. Jesus estava num corpo humano, não tinha nada que pudesse tirar ele daquele corpo ali, enquanto ele não cumprisse aquilo que era a promessa do Pai. E ele então, ele vive uma vida de santificação através do jejum. Jesus jejua. Irmãos, isso é um exemplo para a gente. Jesus ora, Jesus lê a palavra, Jesus faz tudo isso. Jesus é obediente à palavra de Deus. Por que ele ouve então? Por causa disso. Porque ele se prepara para ouvir. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Você não ouve Deus de qualquer forma, você ouve Deus no seu Espírito. Agora, Deus está pronto para falar com você, amém? Só que você, cada vez mais, você precisa se preparar. Cada vez mais você precisa se preparar para você ouvir a voz de Deus, no momento que você necessita dessa voz. Jesus então sabia por causa disso. Além disso, a gente vê o que mais nesse texto. O menino fez uma entrega, e aí, na semana retrasada eu falei sobre essa entrega, que a gente precisa de entregar para o Senhor, porque às vezes a gente não entrega, a gente põe na mão de Deus e toma de novo no final do culto. No final do culto fica Jesus ali na porta e você passa para pegar o seu pacote de novo, você leva embora para casa. Tem gente que não entrega os problemas para Deus, ele fica querendo dar um jeito. Um dia que a gente entrega, ele vai fazer o milagre. Mas enquanto você não entrega, ele não vai fazer. Aí a gente encontra o que mais? A honra. O menino, ele não comeu. O que ele fez? Ele separou tudo que ele tinha e ele entregou primeiro para Jesus. E ele entregou tudo. Ele entregou, então, e honrou Jesus. Então são esses princípios que a gente viu aí até agora, né? Mas além desses princípios da honra, da entrega, além desses princípios, se a gente continuar olhando para o texto, a gente vai encontrar mais alguns focos importantes para a gente ter uma fé que multiplica. Para a gente ter essa fé que multiplica, que Jesus fez a multiplicação, ele usou coisas. E qual mais a ferramenta que ele usou? A gratidão. Ele deu graças. Fala para mim, ele deu graças. Por que Jesus, ele deu graças a Deus? Porque ele estava cheio de gratidão. E se tem uma coisa importante, a multiplicação, a abundância, ela vem através da gratidão. Jesus então tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os
entre eles. Primeiro nós estamos na palavra graças aqui. Logo que Jesus então ele pega o pão, ele faz o quê? Agradece. Existem muitos princípios importantes que a gente precisa de viver no dia a dia. Mas para a gente viver a abundância de Deus, com certeza não pode faltar gratidão. Gratidão é algo muito importante que a Bíblia insiste muito na nossa vida. Para a gente entender o poder que tem a gratidão, quando a gente realmente é agradecido, é bom a gente entender o que a ingratidão causa na vida das pessoas. Porque se a gente não tem gratidão, não tem outra coisa para se ter se não é ingratidão. Então tem dois tipos de gente. Gente que tem gratidão e gente que não tem, é ingrata. Não tem o terceiro tipo. Ou a gente é grato, ou a gente é ingrato. Se você não é grato, então você é ingrato. Essa é a verdade. Se eu não sou grato, então eu sou ingrato. Eu quero mostrar para você o que acontece quando uma pessoa ela tem ingratidão. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. A Bíblia diz assim, olha, nem murmureis. Nem murmureis. O que é murmurar? Reclamar. Né? E está reclamando por quê? Porque acha que não é bom. Não está bom. Já viu que tem gente que acha que nada está bom? Tudo reclama. Se acontece coisa ruim, o cara reclama. Se acontece coisa boa, o cara reclama. Nada, a pessoa não reclama. Se a comida está com muito sal, né? Com muito sal ele reclama. Aí na outra vez a mulher põe menos sal. Aí fala, pô, agora está sem sal. Tem que ser a medida do cara, ele quer do jeitinho dele. Geralmente pessoas que querem as coisas do seu jeito, olha só, isso é importante. Geralmente as pessoas que querem as coisas do seu jeito, o que é isso? É um sinal de ingratidão. Não dá oportunidade para o outro também falar. Não dá oportunidade para o outro também se mover. Olha, a Bíblia está dizendo, nem murmureis, não faça isso. Ele está dizendo, Paulo está dizendo a gente, não murmura. Ele está falando para a igreja de Corinto. E aí ele fala, por que não pode murmurar? Vamos continuar no versículo aí? Por que a gente não pode ser ingrato? Paulo está dizendo, não seja ingrato, gente. Por que não pode ser ingrato? Como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Quem murmura, Paulo está dizendo que é destruído. É destruído. Aí a gente vai e pega essa palavra destruídos. A gente vai lá no grego. É a palavra apoidume. O que significa ser destruído? Significa ser morto. Se tornar uma pessoa inútil. Se tornar uma pessoa inútil. Metaforicamente também essa palavra significa entregar, ser entregue à miséria eterna, estar condenado, estar arruinado. Por que Paulo está dizendo então? Para não ser ingrato, para a pessoa não viver uma vida de miséria, para a pessoa não ser destruída no seu emocional. Quanta gente está sendo destruída, meu irmão? Quanta gente está passando por situações de destruição? Por quê? Por causa da ingratidão. Ingratidão é o que Paulo diz aqui para a gente. Ele fala assim, ó, murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quem que é o exterminador? Um demônio. O exterminador, ele é uma espécie de demônio. A Bíblia
O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. É característica do demônio, é característica de Satanás destruir a vida do ser humano. Quando você vê alguém com a vida toda destruída, você pode ter certeza, não é Deus que está destruindo a vida dela, o diabo está destruindo a vida dela, e por isso que essa pessoa precisa de Deus. Por isso que essa pessoa precisa de Deus, ela precisa de buscar o Senhor. Então olha só, a pessoa vai ser entregue à miséria, condenada, arruinada. Por quê? Por causa da ingratidão. Agora deixa eu perguntar a você, é vantagem da ingratidão, irmão? Sim ou não? Você vê por que a Bíblia fala que a gente não deve ser ingrato? Ele não está impondo para a gente, ele está dando uma dica para nós. Não está fazendo uma imposição, mas ele está ensinando como alguém demonstra que está sendo ingrato. Como uma pessoa pode demonstrar? A gente já viu aqui reclamando, não é verdade? Quem reclama é ingrato, quem fica murmurando é ingrato. Quem não sabe agradecer, tem gente que não sabe agradecer, né? A gente tem que treinar entre a gente aqui, ó. Vai, por exemplo, lá no supermercado, lá, né? Reclama do caixa. Mas pastor, isso é ingratidão? Não, você pode ter seu direito ali, tudo, não tem problema você querer os seus direitos. Às vezes a pessoa está ali, você não sabe o que ela passou, ela está querendo te servir, ela está querendo te ajudar, só que ela está passando um mau dia. Gente que está no hospital. E você quer ver um lugar bom para ver gente reclamando, é o hospital. Se quiser ver, irmão, ingratidão, vai no hospital. Pessoas que às vezes estão ali para servir a gente, né? Essa semana eu tive que ir no hospital, no pronto-socorro. E aí os enfermeiros estavam enfiando a agulha na minha filha com muita dor. E eu olhando, eu falei, moça, me perdoa, mas será que não tem alguém mais experiente que você que possa encontrar essa veia da minha filha? Falou, olhou assim para mim, já ficou nervosa. Eu me contive, né? Eu falei uma boa. Eu não falei para desfazer dela. Eu só vi que ela não tinha experiência. Foi o que eu percebi. Aí ela ficou assim e assim. E depois eles começaram, às vezes, a destratar um pouquinho a gente. Eu falei, mas tudo bem, não tem problema. Graças a Deus. Eu lá agradecendo ao Senhor, que minha filha chegou com muita dor e estava sem dor nenhuma, então estava muito grato. Eu vou te contar, eu gosto muito quando eu saio do hospital sem dor. Quando eu saio de lá assim, irmão, mas como eu agradeço. Tenho vontade de beijar todo mundo. Né? Dá vontade de sair beijando todo mundo. Glória, como é bom. Mas tem gente que reclama. Tem gente que reclama. Não sabe o que está acontecendo ali, mas está falando o tempo todo. Gente que é insatisfeita. Você dá para ela um negócio, você dá para ela uma coisa, né? Você dá um tênis, ele acha que não está bom, tem que ser melhor do que aquele ali. Às vezes é o que o pai pode comprar, o que a mãe pode comprar, mas aí reclama. Ingratidão. Esse é um sinal de ingratidão. Uma pessoa insatisfeita, que não tem satisfação nas coisas, não tem satisfação em nada, só vê problema. Se você é um tipo de gente que só vê problema nas coisas, você não vê solução, isso pode ser um sinal de ingratidão na sua vida. Tem gente que só vê, ele não vê, por exemplo, aquilo que ele recebeu. Ele só vê aquilo que ele não recebeu. Às vezes tem gente que faz coisas pra gente, a pessoa faz, sempre faz as coisas para nós. Tanta coisa boa. Aí chega um dia, aquela pessoa pisa na bola para a gente. O que a gente faz? Não presta mais. Olha só, você olha, você vê quanta coisa boa foi feita.
Mas na hora que faz um negócio que não é para fazer, pronto, acabou. O que é isso? Ingratidão. Tá certo? Então esse é o comportamento de ingratidão. Ingratidão abre portas para demônios. E aí a gente vê a destruição de tantas pessoas, tanta vida destruída. Vamos lá em Romanos ainda, capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Vocês estão ouvindo a minha voz aí direitinho? Então tá bom. Eu estou falando muito alto? Sim? Não? Diz assim, olha, Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, está falando de gente que conheceu Deus, não glorificaram, não deram glória para Ele, nem lhe deram graças. O que é graças? Gratidão. Não foram gratas a Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Esse texto está falando de pessoas que estão conhecendo a Deus, mas que não deram a Ele a glória, o reconhecimento, não foram agradecidos a Deus. O que aconteceu com o raciocínio deles? Se perdeu. A inteligência diminuiu. Trouxe trevas para o coração. Onde que a gente ouve Deus? Nosso coração. Coração, na Bíblia, ele representa o espírito do homem. É uma representação do espírito da alma do homem. É onde Deus fala com a gente. Jesus sabia quando ele ia multiplicar o pão, ele sabia o que estava para fazer. O Felipe não sabia, o André não sabia, ninguém sabia, mas Jesus sabia. Por que ele sabia? Porque ele tinha comunhão com o Pai. E por que ele tinha comunhão com o Pai? Porque Jesus tinha gratidão. Quem não tem gratidão não tem comunhão com Deus. Alguém ingrato, ele não vai ter condições de ter revelação do plano de Deus. Assim como Jesus sabia o que estava para fazer, mas Jesus não reclama, Jesus não murmura. Jesus não chegou e falou assim: peraí, só 5 pães e 2 peixes, vocês estão querendo o quê? Ó Pai, estou aqui fazendo a tua obra, o Senhor manda para mim 5 pães e 2 peixes. Cadê o Senhor? Deus não reclamou. Deus pegou 5 pães que nós temos. É só isso aqui. É pouco, não é? É pouco ou não é? É pouco. Então vamos agradecer. Sabe, teve um camarada chamado George Miller. Há muitos anos atrás, ele era um leigo. Ele se converteu a Jesus na Alemanha. E ele foi para a Inglaterra por um chamado de Deus, sem saber o que ia fazer lá. E quando chegou lá, ele começou a abrir orfanatos. E George Miller, ele tinha um negócio com ele. Ele não ficava pedindo as coisas para as pessoas, ele sempre pedia para Deus. E lá no orfanato chegou um dia que estava sem comida. Chegou a hora do café da manhã, não tinha nada para comer. Nada para comer. George Miller pegou, estava dando horário, não tinha um pão, não tinha um café, não tinha leite, não tinha nada, não tinha chá. Ele falou para as crianças: senta todo mundo, cada um com seu copo. E ele falou: nós vamos agradecer a Deus pelo alimento. E eles começaram a orar agradecendo a Deus. E quando eles estavam orando agradecendo a Deus, alguém bateu na porta do orfanato. E aí perguntaram: por favor, queria falar com o diretor. E aí foi lá o Jorge Miller e perguntou. Falou:
Falou assim: olha, eu estava passando aqui, e o meu era uma carroça, né? Eles carregavam leite. Falou, e a minha carroça quebrou a roda. E eu preciso tirar o peso dela para poder consertar a roda. E eu fiquei sabendo que aqui tem um orfanato. Está bem aqui na frente. Será que o senhor aceita o leite? O que você acha, irmão? Pode mandar. Desceram o leite. E as crianças estão lá. Começaram a servir o leite para as crianças. Mas eles tinham agradecido. Eles agradeceram pelo pão. Eles agradeceram pela bebida. Deus mandou a bebida. Mas bateu na porta de novo. E quando chegou na porta, era o padeiro. Um padeiro que tinha uma padaria próxima ali. Ele falou: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que essa madrugada Deus mandou eu acordar mais cedo, mandou fazer pão para vocês. O senhor aceita pão? Ele falou: nós aceitamos. E aí mandou aquele monte de pão. E agora, depois deles terem agradecido, veja o poder da gratidão, irmãos. Está vendo o que acontece? Quando a gente. Só que não é só uma questão de agradecer, fazer uma oração de agradecimento. Porque às vezes você pode até fazer uma oração de agradecimento, mas você está sendo grato no seu dia a dia. Porque é um conjunto, você está entendendo? Não é um momento. A fé não é um momento. Ela é o dia a dia. Né? Quanta gente que às vezes reclama, né, de alguém, reclama. Aí aquela pessoa morre. Aí vai lá no velório. Mas ele era tão bonzinho, ele era tão legal. Ele levantava a vida, pai, quando a gente reclama, o diabo tira. Mas quando a gente agradece, Deus multiplica. Entendeu? Deus multiplica. Jesus, ele fez isso. George Miller fez isso. Nós precisamos ser gratos. Ter gratidão. Jesus, ele agradece. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Às vezes a gente fica falando assim: Senhor, qual que é a tua vontade? Você já fez essa pergunta para Deus? Quem já fez essa pergunta para Deus? Eu estou levantando a mão que eu já fiz, tá? Quem está comigo, levanta a mão assim. Quem já perguntou para Deus? Senhor, qual que é a tua vontade? Tem coisa que a gente não sabe, então a gente vai ter que perguntar para Deus. Mas tem coisa que está na Bíblia. E qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Em tudo, o que é tudo? Tudo é o quê? Tudo é tudo. Fala para o irmão, tudo é tudo, irmão. Tudo é tudo. É para fazer o quê? Dar graça. É para ser então o quê? Grato. Ter gratidão. Qual que é a vontade de Deus? Que eu tenha gratidão. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Que você tenha gratidão. Por quê? Porque Deus sabe que ter gratidão é uma coisa boa, que vai multiplicar sobre a sua vida. Gratidão vai transformar você. Conforme você começa a praticar a gratidão, coisas tremendas começam a acontecer na sua vida. Você começa a mudar. A sua mentalidade começa a mudar. Você começa a ver as pessoas diferentes. Começa a ver as pessoas de forma diferente. Então, olha, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus quer que a gente tenha gratidão em qualquer circunstância. Ele sabe o quanto a gratidão então abre a porta para os milagres, para a multiplicação das nossas vidas. Vamos em Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deem sempre graças a Deus por tudo. Dê graças a Deus. Agradeça a Deus, tá bom?
Não está bom? Agradeça a Deus do mesmo jeito, porque Ele está cuidando de você. Efésios, olha só, capítulo 5, a gente lê o versículo 20. Ele está falando, dando sempre graças a Deus por nosso Deus e Pai. Dê sempre graças. Seja grato. Vamos no versículo 18 desse capítulo aí. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Vinho, bebida, só vai trazer confusão para a sua vida, para a sua mente. Só vai trazer problema para a sua vida, não vai trazer solução. A Bíblia está dizendo assim: olha, a gente não se embriaga com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Está falando, ó, vocês devem procurar se encher do Espírito. Então, peraí, se encher do Espírito não é alguém chegar, botar a mão na nossa cabeça e começar a orar, ver se vai sentir alguma coisa assim, você vai começar a falar em línguas. Aquilo ali é uma experiência espiritual, mas aquilo ali pode não ser você cheio do Espírito. Como que a gente se enche do Espírito? Põe para frente, versículo 19. Falando entre vós com salmos, então falando com salmos, depois a gente vai ver isso outro dia, entoando, louvando de coração, cantando, entoando. Quando a gente estava cantando aqui, você estava louvando o Senhor, é uma forma de você se encher do Espírito. Você não deve fazer só isso aqui, faz na sua casa, faz na célula, na reunião com os irmãos, né? Ontem eu cheguei, desci com a minha esposa lá no centro da cidade, cheguei lá, estava uma música demoníaca, esses funk que os caras ficam falando um monte de besteira, né? Pornografia mesmo, é pornografia, não vou chamar musical, pornografia de barulho, através do som. E aí, eu peguei, botei meu celular, peguei lá música, coloquei e comecei a louvar o Senhor. Depois eu saí dali e comecei a louvar o Senhor. Irmãos, eu estava louvando o Senhor e aquilo me enchia. Sozinho no carro. Sozinho. Mas eu comecei a cantar com todo o meu coração ao Senhor. Comece a cantar com todo o seu coração ao Senhor. Isso é uma forma de gratidão. Uma forma da gente ser grato. Cantar louvores ao Senhor, celebrar o Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E aí você vai, experimenta fazer isso no seu dia a dia. Está lá no serviço, a coisa está feia, entra no banheiro, fecha a porta, começa a louvar o Senhor. Só cuidado para você não ficar doidão lá dentro. Começar a falar em línguas, pular e profetizar, porque a pouco pode pensar o que será que está acontecendo em mim. Mas eu quero dizer para você, o Espírito é sujeito ao profeta, a Bíblia diz. Você só profetiza na hora que você realmente quiser profetizar. Você não é obrigado a profetizar. Você só fala na hora que você quiser falar. Na hora que você decidir falar, você fala. Deus pode te dar uma palavra e você ficar quieto. Deus pode te dar uma palavra e você falar, não, eu vou falar o que Deus está mandando eu falar. Todo o coração, hinos, cânticos espirituais, vamos lá, ainda a gente está se enchendo do Espírito, dando graças. Você viu como está aí essa questão da gratidão? Gratidão então faz a gente se encher do quê? Do Espírito. Se a gente se enche do Espírito, o Espírito fala com a gente, fala, hoje eu vou fazer uma multiplicação. Você está lá dormindo, o Espírito Santo de Deus fala com você, você orou, você está buscando comunhão com Deus, aí você está dormindo. Aí Deus dá um sonho para você vai sair na rua hoje. Você vai encontrar uma pessoa, essa pessoa está querendo matar, está querendo tirar a vida dela. Você vai chegar no estado da saída. Se você tem comunhão, você vai começar a trabalhar para Deus. Entende? Encheios do Espírito. Só que gratidão a gente desenvolver.
Gratidão não é assim. Você nasce, bebezinho nasceu, já nasceu cheio de gratidão. Não. Ele nasce bravo, ele chora, né? Ele só pensa nele. Ele quer mamar, ele não quer saber se a mãe está sentindo dor ou não. Né? Porque às vezes a mulher sente, né? Dor no sino, ele não quer saber, quer saber? Está nem aí. A gente nasce egoísta já. Entendeu? Né? Você vê aí, ó, o Joãozinho. Legal, mas ele é egoísta, tem que ensinar ele a ser grato. Né? Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem gratos. Como que a gente ensina? Sendo grato. É assim que a gente ensina. A gente ensina dando aula. A gente ensina fazendo. A gratidão é poderosa. E ela pode se desenvolver através de algumas práticas. Se você quer desenvolver gratidão, quem quer desenvolver gratidão aqui na glória de Deus? Vou te dar algumas dicas aqui. Bom, primeiro, aprenda a agradecer por tudo. Coloque um obrigado na sua casa. Se sua esposa fizer alguma coisa, não pense que ela está fazendo porque ela tem a obrigação de fazer. E ainda que ela tenha a obrigação de fazer, ou seu filho tem a obrigação de fazer, ou você tem a obrigação de fazer, obrigado. Lá em casa eu tenho procurado fazer isso. Então, minha filha faz alguma coisa para mim, obrigado, filho. Né? Minha esposa faz alguma coisa, obrigado. Muito obrigado. Pratica isso. Não vai cair pedaço de você. Não vai cair pedaço de você se você dizer muito obrigado para as pessoas. Um colega de serviço. Alguém segurou o ônibus, você estava perdendo o ônibus. Alguém segurou o ônibus para você chegar. Entra. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza. Deixa eu te falar. Faz um diário de gratidão. Pega um caderninho onde você registra motivos de você ser grato. Não importa, você levantou lá no dia tal, dia 22 hoje? Dia 22 de outubro. Senhor, escreve lá, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço. O Senhor é bom, sua misericórdia vem para sempre. Eu te agradeço pela vida do meu esposo. Mas no outro dia ele deixou ser nervoso. Mas o provérbio fala assim: olha, quando não tem o boi no curral, o boi é bravo, né? Quando não tem um boi no curral, as pessoas elas ficam mal. Seu esposo faz mal. Se você agradecer, vai começar a mudar a situação. Às vezes no seu casamento, né? Começa a colocar muito obrigado, não importa como que ele é. Talvez na sua esposa, e sua esposa não converteu ainda. Coloca muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela comida. Obrigado. Faz lá o diário. Escreve motivos. Por que você agradece? Eu agradeço pelo meu salário. Tem gente reclamando do salário. O salário só. Ele até dá o dízimo na igreja, mas reclama. Então, vou dar o dízimo e aí estou colocando assim, 10%, vai render 20%. Não vai. Você tem 100%, você der 10% para ele, você vai ficar com 90%. Só que é melhor você ter 90% abençoado pelo Senhor do que você ter 100% sem a bênção dele.
só o otimismo, é a gratidão. A gratidão vai trazer multiplicação. Se você olhar, eu falei, se você olhar nas outras multiplicações, tem mais uma multiplicação na Bíblia. Tem mais lá em Mateus e em Marcos. Tem a segunda multiplicação. Se você olhar para esses textos e ler a história, você vai ver que lá também tem graça, tem gratidão. Foi diferente o jeito que Jesus multiplicou. Não é do mesmo jeito, a história é outra, o contexto é outro, a forma de multiplicar é outra. Não estamos dando receita aqui. Jesus não tinha uma receita de multiplicação. Para multiplicar é assim, faço isso. Não, ele multiplicou diferente lá. Só que não faltou gratidão. Então, se faltar gratidão, você pode ter fé, pensamento positivo, você pode ter o que você quiser. Se não tiver gratidão, não tem multiplicação. Diário, faz um diário. Pratica oração de agradecimento. Pratica agradecer as pessoas. A gente pode dizer que quem é grato a Deus pelo que recebe, o que ele faz? Jesus, ele pegou, ele agradeceu pelo pão e pelo peixe. O que ele fez depois? Versículo 11, põe lá o versículo 11, vocês vão lembrar. Não tem problema se não lembrar, viu, irmãos? Tá bom? Depois de orar para Deus trazer a memória. Não, é lá em João capítulo 6, versículo 11. Jesus tomou os pães, tendo dado graça e gratidão, o que ele fez? Distribuiu. Quem tem gratidão faz o quê? Distribui. O que é distribuir? Compartilhar. Jesus, então, é mais uma coisa que a gente precisa para a gente ter a multiplicação na nossa vida. Nós precisamos de compartilhar aquilo que Deus deu para a gente. Jesus multiplicou, deu para os discípulos, distribuiu para os discípulos. O que os discípulos fizeram? Não, vou pegar, vou ficar aqui, ó. Ô João, vai lá, você e Pedro, eu vou ficar. Quem sabe, vai que não vem mais pão. Deixa eu já comer minha parte aqui. Ele não fez isso. Ele recebeu e ele distribuiu. O Pedro distribuiu, o João distribuiu, até o Judas, eu falo assim, até o Judas distribuiu, irmão. Então, se você não distribui, você está pior que o Judas. Brincadeirinha. Não, mas é verdade. Compartilhar. Compartilhar significa estar em comunhão, significa se associar. Isso no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra recebe significa um ato gratuito, espontâneo, de bondade, de amor. Compartilhar é um ato de amor. Quando a gente compartilha, quando compartilhamos ou partilhamos aquilo que nós temos, a unção de abundância, de multiplicação vem sobre nós. Quando a gente compartilha, nós podemos estar sendo usados por Deus na bondade, na misericórdia, no amor. Tem gente que deixa estragar comida na geladeira. Irmão, tem um negócio que eu não gosto, é estragar as coisas. Eu fico mal. Eu não gosto. Não gosto de deixar coisas estragadas. Às vezes você vê que você não vai dar conta de comer, mas você segura. Segura, o negócio apodrece na sua mão, mas você não larga. Tem gente que perde dinheiro, mas não dá. Não dá, não. Esse suor, suei para dentro. Você tem que realmente respeitar aquilo que você ganha. Nós não estamos falando aqui de você fazer as coisas de qualquer jeito, sair distribuindo por aí. Mas tem momentos que Deus vai mandar a gente distribuir. Igual ele falou para os discípulos: distribui, gente. Então aqui,
distribui. Pelo que a gente vê no texto, que Jesus ele distribui aqui os pães. Os pães eles começam a se multiplicar, então veja só, quero que você perceba isso. Jesus pegou os pães, ele deu graças, ele pegou o pão. O pão no tempo de Jesus não é igual a esse pão que a gente tem aqui hoje. É esse pão redondão, né? Vários modelos de pão aí. Mas o pão era mais ou menos como se fosse um disco. E aí Jesus pegou aquele pão, ele pegou, dos 5 pães ele pegou um pão, ele cortou o pão. A Bíblia fala, esse ato de pegar o pão, é o mesmo ato que foi feito na ceia. Quando Jesus fez a ceia com os discípulos, ele quebrou o pão. A Bíblia fala isso mesmo. Quebrou o pão. Ele partiu o pão. Ele partiu, não dá para saber em quantos pedaços, mas ele pega e entrega para o João aqui. Ele pega outro pão, parte, ele entrega para o Marcos aqui. Ele quebra outro, entrega para o Mateus. E eles começam a distribuir. E aí o João chega e dá um pão para a pessoa, dá um pão para outra, dá um pão para outra e olha para dentro do cesto e tem pão. E aí ele começa e ele distribui peixe. Quantas pessoas querem? Quantos peixes você quer? Eu quero 5 peixes. Dá 5 peixes para ele aqui. Mistura não tinha negação não. O pão todo mundo pegava só, mas peixe era quanto queria. E aí distribuiu. Sabe? Foi dessa forma que aconteceu a multiplicação. Queria que você visse isso. Não foi assim, orou e apareceu. Não. Foi aparecendo conforme foi compartilhando. Uma certa vez, irmãos, eu perdi uma cédula muito grande, meu pai tinha me dado para mim fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Eu já era casado, já estava com uma esposa. E ele me deu um dinheiro para mim fazer alguma coisa, não lembro o que era, eu estava no hospital junto com ele. E fizemos o que íamos fazer, estava voltando, e o troco perdeu, e era grande. E eu cheguei todo triste, né, com meu pai, fiquei triste, porque eu não gosto de perder, não. Você gosta de perder? Eu não gosto de perder. Aí cheguei com meu pai e falei, pô, pai, olha, eu vou voltar no outro caminho, eu devo ter caído em algum lugar. Ele falou, filho, esquenta a cabeça não. Eu falei, não esquenta a cabeça, pai, é dinheiro do senhor. Ele falou, não, filho, se você perdeu, é porque Deus sabia que tinha alguém precisando mais que a gente. Pode ficar em paz, já deve estar na mão de alguém que estava precisando. Deus proveu para ele. Olha que coisa legal. Ao invés de chorar, ao invés de murmurar, falar, poxa, ao invés de dar uma bronca, né? Rapaz, você não tem responsabilidade, perdeu o dinheiro. Não esquenta a cabeça, não. Não tem problema. Para a gente ver a abundância e multiplicação de Deus, a gente precisa praticar o compartilhamento. Compartilhamento é a chave. Então é gratidão, fala assim, gratidão e compartilhamento. O compartilhamento está no princípio da Bíblia, lá, na verdade, no livro de Atos, quando começa a igreja. Em Atos capítulo 2 você vai encontrar que a igreja compartilhava. Em 1 Coríntios capítulo 11 você vai encontrar a ceia, Paulo falando sobre isso, compartilhamento. Na segunda multiplicação dos pães, lá em Mateus 15, versículo 32 ao 38, teve compartilhamento. Em Marcos capítulo 8, versículo 1 ao 9, teve compartilhamento. Esse é o compartilhamento. Compartilhamento é você repartir o que você tem.
Você vai ficar com menos? Sim. Aparentemente sim. Só que é a forma que Deus vai multiplicar. É repartir aquilo que você tem. O que é compartilhar? Vamos falar um pouquinho mais, só para a gente terminar aqui. Compartilhar é você fazer parte da igreja. Você ser um membro ativo na igreja, não ser um membro passivo. Quem é passivo na igreja não está compartilhando, ele só está recebendo. Tem gente que pensa que a igreja ela só está aqui para dar, mas não, é para a gente praticar, a gente vai. É a gente compartilhar. E eu estou falando da gente compartilhar aquilo que Deus está falando para a gente, aquilo que Deus está ministrando para a gente. A multiplicação acontece conforme vai repartindo. O mesmo vai acontecer com a gente. À medida que a gente repartir, a gente vai ver a multiplicação. À medida que você reter, você não vai ver a multiplicação. Por isso a gente tem que compartilhar do melhor. Tem gente que quer dar para os outros aquilo que não presta mais para ele. Se você dá aquilo que é ruim, você vai multiplicar aquilo que é ruim. Se você dá aquilo que é bom, você vai multiplicar o que é bom. Certo? Sim ou não? Sim. É uma coisa lógica. Se a gente compartilhar então aquilo que é pior, vai multiplicar o pior. Por isso, quando a gente compartilhar, a gente tem que compartilhar aquilo que é bom. Por exemplo, os talentos que Deus te deu. O que é você compartilhar os talentos? É você usar aquilo que Deus te deu para você ajudar pessoas. Deus não vai levar construções daqui dessa terra. Deus não vai levar prédios dessa terra. Deus vai levar pessoas. Deus vai levar gente. O mover de Deus não fala, nós vamos construir coisas grandes, vamos ter empresas, vamos ter muitas coisas. Mas esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é Deus. E a gente precisa compartilhar para a gente ganhar vidas para Deus. A gente pode compartilhar finanças, a gente pode compartilhar alimentos, a gente pode compartilhar os nossos dons. Quando Deus te dá um dom, e você usa aquele dom para abençoar aquelas pessoas, que é para isso que servem os dons, para você abençoar a vida das pessoas, quando você faz isso, você está fazendo o quê? Compartilhando. Por isso que quem compartilha, você olha na parábola lá dos talentos. Na Bíblia você vai lá e estuda ela. O cara que tinha um talento e ele pegou e enterrou, multiplicou? Não. O que tinha 2 talentos multiplicou. Ele colocou para usar. O que tinha 5 talentos colocou para usar. Multiplicou? Multiplicou, foi para 10. O que tinha 2 foi para 4. Mas se a gente não usa, não vai multiplicar. Se você colocar para funcionar, se você compartilhar no serviço de Deus, servindo as pessoas através do Espírito Santo, com os dons que Ele deu. Jesus fazia o quê? Ele compartilhava tudo que Deus tinha dado para ele. Curas, sabe, testemunhos. Quanta gente recebe tanta coisa de lá fora, tudo calado, não fala, não engrandece a Deus, não dá glória a Deus, não compartilha com as pessoas. Você precisa de compartilhar. Você precisa de compartilhar e falar para as pessoas o que Deus está fazendo na sua vida. Você não pode perder a oportunidade. A parábola está lá em Mateus capítulo 25, se você quiser ver. Quando você é líder de célula, você é discipulador, você compartilha o seu conhecimento, compartilha aquilo que você aprendeu,
se eu compartilho isso com alguém, aquilo já não é mais meu, mas é daquela pessoa agora. E agora Deus não tem só um, mas Deus tem dois. Se esses dois aqui eles compartilham com outros, já não vamos ter mais dois, vamos ter 4, vamos ter 6. A gente multiplica líderes assim, a gente multiplica discipuladores assim, a gente multiplica pastores assim. Conforme o Evangelho vai sendo pregado por todo mundo, a toda criatura, conforme a gente vai compartilhando, vai crescer. Eu queria desafiar você. Você precisa compartilhar lá no seu bairro. Você precisa compartilhar com seus vizinhos. Compartilha. Se uma certa vez, vou contar uma história para você. Um homem morava numa fazenda e ele pegou e fez lá um pomar. E ele tomava conta que aquele pomar era a coisa mais bonita. E aí chegou a época dos frutos. E quando ele chegou aquele dia no pomar, ele olhou e viu uma laranja muito bonita. E ele falou: puxa, eu vou pegar essa laranja, vou comer essa laranja. Aí ele pegou, foi, só tinha ela, madura, era grande. Talvez fosse lá aquela laranja Bahia, né, aquela grandona. Pegou assim, pegou aquela fruta bonita, olhou assim para ela, já foi tirando o canivete. Aí ele parou, falou: poxa vida, mas a minha esposa está lá agora, na beira do fogão, passando caloria. Sabe uma coisa? Eu não vou chupar essa laranja não, vou levar para minha esposa. Vou levar para minha esposa. Ele pegou a laranja, ele guardou, deixou ela num lugar fresquinho, e depois ele foi levar para a esposa dele. A esposa dele pegou aquela laranja toda feliz. Puxa vida, ficou tão grata, né? O meu marido lembrou de mim, olha só, né? Que legal. Ficou toda feliz. O marido foi trabalhar feliz por ter praticado ali a gratidão, por ter compartilhado com a esposa. Porque quem é grato compartilha, quem é ingrato não compartilha. A esposa pegou assim, vou chupar essa laranja, pegou a faca. Quando ela tirou a faca, ela pensou na filha dela: puxa, minha filha está na escola, ela vai cedo, ela vai lá, ela estuda, né? Fica lá no vivão, porque ela quer melhorar, ela quer crescer na vida, porque um dia ela vai cuidar da gente. Quer saber uma coisa? Vou deixar essa laranja na minha filha. Quando a filha chegou da escola, a mãe falou: olha o que eu tenho aqui para você. A menina pegou a laranja assim e falou: que legal, meu. Vou chupar essa laranja. Pegou a faca. Quando ela foi cortar, ela lembrou do irmão dela. Oh, meu Deus do céu. E aquela laranja ele está tão gostosa, ela lembrou do irmão dele e falou: poxa, meu irmão agora está lá no pasto, cuidando das vacas, cuidando dos bichos, pegando carrapato. Né? Quem já pegou uns carrapatos aí? Eu já peguei, né? Já pegou uns carrapatinhos? Eu tenho marcas no meu corpo de carrapato. Eu carrego marcas, feridas. E aí, ele pegou, olhou para aquela laranja. Ela olhou para a laranja e falou: preciso dar essa laranja meu irmão. Aí ela pegou. Quando o irmão dela chegou na porta, ela foi correndo e falou: aqui eu trouxe para você, eu trouxe para você. Primeira laranja, olha, o primeiro fruto que deu lá, a mãe deu para mim, olha, eu guardei para você. Eu gosto muito de você, irmão. Toma. O irmão pegou aquela laranja, pensou: vou chegar em casa, eu vou pegar essa laranja, estou com muita sede, muita vontade. Quando ele chegou, aí ele parou e falou: poxa, meu pai toma conta do meu pai. Meu pai tem sido tão bom. Ele acorda de madrugada, ele vai lá, ele trabalha, a sua camisa por causa de nós. Não é justo. Eu preciso dar essa laranja para meu pai. E ele pegou então aquela laranja e guardou.
Quando o pai dele chegou do serviço, ele deu a laranja para o pai dele. Chegou a hora da janta, o pai levou a laranja para a mesa, eles jantaram, conversaram, porque mesa é lugar de conversa, é lugar de a gente se conhecer. A principal função da mesa não é a comida, é a companhia. E aí, ele pegou aquela laranja, ele descascou e ele partiu entre eles. E todo mundo comeu. Todo mundo recebeu. Né? As vidas da nossa vida. Você vê Israel, estava lá, eles estavam num dia normal, num dia de festa. De repente, o Hamas entrou e arrebentou com tudo, matou gente, causaram um grande dano para o povo de Israel. Um dia, eles estavam lá, bem, com dinheiro, com as coisas. No outro dia, alguns não tinham vida, outros não tinham mais nada. Tudo tinha sido destruído. A nossa vida é assim. Você pode estar aqui hoje e você está tudo jóia, mas aí amanhã a sua vida muda. Pode acontecer isso. Eu me lembro que em muitos momentos, assim, alguns momentos da minha vida, eu tive muito dinheiro. Teve momentos que eu não tive nada. Teve momentos que eu era um empresário bem sucedido. Teve momentos que eu fracassei. Mas, nos momentos que eu tive mais dificuldade, eu me lembro uma certa vez, que a gente estava passando necessidade tão grande. Se as pessoas dessem para mim uma bala, eles davam às vezes. Eu estava no carro lá trabalhando, estava alguém, toma motorista, uma bala aqui, dava uma bala para mim. Eu não chupava aquela bala, eu levava para casa, para poder dividir com a minha família, compartilhar com a minha família. Porque eu ficava pensando, eu vou chupar isso aqui, não tem nada na casa. Eles não têm um docinho desse aqui. Vou levar para eles. Compartilhe. Né? Seja grato. Seja grato se você tiver muito. Seja grato se você não tiver nada. Mas uma coisa te garanto: a gratidão vai sempre trazer a mente de Deus. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Talvez você ainda não tenha vivido a noção de multiplicação na sua vida, em várias áreas, talvez na liderança, talvez nos dons espirituais, talvez nas finanças, na área profissional. Hoje Deus Ele quer te levar para um novo nível de fé, uma fé que multiplica. Eu queria que você começasse a pedir para Deus: Senhor, me ensina e me ajuda a praticar os princípios da multiplicação. Me ajuda a praticar os princípios da entrega, o princípio da honra, de honrar. Me ajuda a praticar a gratidão. Me ajuda a praticar o compartilhamento. Deus quer te levar para um novo nível de fé. Tenha comunhão com Deus, para você saber os planos dele. Você entrega tudo realmente ao Senhor, confia nele, Ele vai fazer tudo para você. Vai desenvolver um ambiente de honra em todas as esferas da sua vida. Um coração grato, compartilhamento. Orando a Deus ainda. Se você tem se arrependido, talvez você tenha sido ingrato. E você vai continuar sendo ingrato se você não se arrepender. Se você não reconhecer, arrependimento é você reconhecer que você foi ingrato. Então, se você foi ingrato, em alguns momentos da sua vida você traz a memória, peça perdão para Deus. Fala para Deus: ó Deus, eu fui ingrato nesse dia. Com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com meu filho, com a minha filha.
meu salário, o meu patrão. Fala com o Senhor. Nessa mesma unção, se você sente de Deus, porque quando você começa a ter gratidão, Deus vai começar a abrir e falar com você. Se você nesse momento, se você puder, e você quiser fazer isso, tem que ser de coração. Queria que você compartilhasse uma palavra de oração com algum irmão aqui da igreja. Você pode de repente sair do seu lugar e chegar até ele e falar: irmão, será que eu posso orar por você? Compartilha, isso é igreja. Compartilhamento é igreja. Às vezes o irmão está precisando de uma oração, às vezes está passando por algum problema, por alguma dificuldade, você nem sabe. Mas Deus vai usar a sua vida. Às vezes alguém está passando por problema no casamento, na profissão. Às vezes alguém está precisando de uma direção de Deus e Deus está dando uma palavra para você. E às vezes na oração você não precisa chegar e falar para a pessoa: olha, Deus está me falando isso ou aquilo. É só você orar para a pessoa vai perceber se é Deus falando com ela ou não. Eu queria que você compartilhasse. Se você puder sair do seu lugar e ir até alguém e orar, fique à vontade para isso. Sobre a vida do seu irmão. Participa da bênção na vida dele. Profetiza sobre a vida dele. Declara palavras de bênçãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes você só quer agradecer a Deus pela vida dele. De repente abraça, irmão. Agradece a Deus. Às vezes as pessoas se sentem desvalorizadas. E aí Deus pega a mão da pessoa que abraça. Falou: Senhor, muito obrigado pela vida do meu irmão. E aquilo ali é Deus trazendo uma palavra de conforto, de consolo.
Guarda essa palavra. Guarda essa palavra, né? Que você possa praticar durante a semana. E praticar todos os dias. Não é uma palavra para essa semana, é uma palavra para todos os dias. Às vezes a gente fica aí na internet atrás de palavra.